Existe uma cena que resume perfeitamente o poder que um jornalista pode ter no Brasil de hoje. Sozinha, uma repórter tenta se aproximar de uma das mulheres mais seguidas do país em uma praia no Rio de Janeiro. Ela é ignorada. Um segurança entra no meio e a empurra. Poucas horas depois, o chefe dessa repórter aparece ao vivo num estúdio de televisão com um tom de ameaça, intimidando essa que talvez seja a maior influenciadora do país diante de milhões de pessoas. Essa não é a Virgínia que a gente conhece, afirmou. Não se esqueça de onde você veio, Virgínia. E completou, sem medir as palavras, que o problema dela agora não seria dinheiro, mas o poder subindo a cabeça. Agora repare uma coisa, em menos de 24 horas, um único homem conseguiu pautar praticamente toda a internet, colocar um dos maiores nomes da geração de influenciadores na palma da mão e ainda terminar como a vítima da história. Isso não é por acaso, é fruto de uma experiência acumulada ao longo de quase 30 anos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Não apenas sobre uma briga com Virgínia, mas sobre como um rapaz que começou tocando zabumba no interior se transformou, sem nenhum exagero, em uma das figuras mais temidas e também mais poderosas da mídia brasileira. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Leonardo Antônio Lima Dias, carioca, nascido em 7 de maio de 1975. Hoje, aos 51 anos, comanda um dos maiores impérios de fofoca do país. Mas para entender como que ele chegou até aqui, a gente precisa voltar muito antes da televisão e do portal que leva o seu nome, muito antes desse poder todo. Porque aquele Léo Dias que conhecemos hoje, categórico, ácido e com postura de quem já viu de tudo, não surgiu pronto. Ele foi construído aos poucos, tijolo por tijolo, furo por furo e polêmica por polêmica. Na adolescência, por volta de 14 anos, o Léo estudava música e tocava instrumentos como gaita de fole, zabumba e reco-reco. Nada indicava que aquele garoto se tornaria décadas depois o homem capaz de fazer celebridades tremerem ao ver o seu nome aparecer em uma notificação no Instagram. O jornalismo entrou de vez em sua vida em 1996, quando Léo ainda estudava na PUC-Rio. A partir daí, começou uma verdadeira odisseia, bastante comum para quem tenta conquistar espaço na cobertura de celebridades. Passou pelo Jornal Extra, pelas revistas Contigo, Amiga, Chiques e Famosos, criou no Yahoo o blog Pronto Falei, um nome que já revelava aí a sua personalidade, e ainda trabalhou como correspondente internacional para a rádio portuguesa RTP. E repare que não existe nenhum grande furo nessa lista, nenhuma polêmica histórica, era apenas trabalho de base, o mesmo caminho percorrido por inúmeros colunistas de fofoca que nunca conseguem sair do lugar. Textos curtos, notas de bastidores, informações de segunda mão e um nome perdido no rodapé de uma revista sem que praticamente ninguém o memorizasse. A internet estava surgindo o telefone celular, ok? Eu tive uma ideia, falei o seguinte, eu fui no consulado de Portugal, no Rio de Janeiro. Peguei a lista das rádios, mandei uma carta para todas as rádios, dizendo que eu era jornalista formado. Você não fez isso? Disposto a trabalhar de correspondente aqui no Brasil. Ou seja, você já atuava com a fake news. Não, mas eu falei assim, é questão de tempo, eu vou estar formado daqui a pouco. Você tá entendendo? É uma verdade, eu só tô antecipando até a verdade. Até a carta chegar, já me informei. E eu trabalhei por 10 anos na rádio, sabia? Aqui do Brasil. Eu fui correspondente da Radiodifusora Portuguesa para África, RDP África. É uma rádio que transmitia para Lisboa e para os 5 países de língua portuguesa na África. E o que você fazia? Que tipo de notícia então, você todo mandava? Dia eu entrava no ar ao vivo falando notícias do Brasil. Tá. Ok? 8 horas da manhã, lá em Lisboa. Então, às vezes, eu acordava 4 horas da manhã. Então, eu entrava 8 horas da manhã e à tarde também. Eu podia fazer coisa ao longo do dia. Eu ganhava 500 euros. E eu ia falar, recebi em euros. Tava ótimo. 500 euros. Que pra situação... Muito bom. Então minha vida não era ruim, não. Já começou a melhorar. Como colunista? Não. Não? É repórter noturno, amor. Nem contratado era. Eu fazia ronda nos restaurantes, na pizzaria. Reportinho de rua. Só trabalhava à noite. Escondido atrás da moita. Não, a gente distribuía Playboy. Tá. Distribuía Playboy velha.
que abriu, produzia além da Aham. Contigo, a Playboy. E o segurança quer saber quando é a Playboy? Não. Tá nem aí se é de mês passado, se é do ano passado, Playboy é Playboy. Sim. E aí a gente distribuía Playboy pros seguranças pra eles contarem a gente. Aí eles ligavam, ó, tem gente aqui. Mas eu só trabalhava à noite, não trabalhava durante o dia. Porque à noite, ninguém quer trabalhar à noite. É. Então eu fazia ronda. Às vezes eu ia lá pra escrever nota e tal, que eu apurava à noite. Quem era minha chefe? Cris Flores. Mentira. Juro. Cris Flores era minha chefe. Ela era chefe do Flagra. Flagra era uma das primeiras páginas da Contigo. E é importante destacar isso porque temos o costume de olhar para quem chegou ao topo e imaginar uma trajetória reta, repleta de sinais de que aquele destino era inevitável. Mas não foi assim. Nessa fase, Léo Dias era apenas mais um jornalista tentando abrir espaço em uma editoria historicamente tratada como jornalismo de segunda categoria, o fofocalismo, como ele próprio passaria a chamar mais tarde, meio na brincadeira, meio com orgulho. Foram 15 anos seguindo esse ritmo, revistas fechando matérias, blogs publicando notas, redações trocando de dono e editorias mudando de nome. Durante esse período, ele aprendeu o ofício por dentro. Como se aproximar da assessoria de um artista, conquistar uma fonte, identificar o momento certo de publicar e, principalmente, saber quando guardar uma informação para não comprometer o próximo furo. 15 anos de trabalho praticamente invisível para a maioria do público, e é justamente aí que aparece a primeira lição de sua história. O poder não nasce apenas de um talento isolado, mas da persistência em um nicho que, naquela época, quase ninguém levava tão a sério. Enquanto concorrentes se mudavam de profissão, desistiam ou se tornavam assessores dos próprios famosos que antes cobriam, Léo continuava no jogo, escrevendo e experimentando novos formatos e tons. Até que chegou 2011. Léo assumiu uma coluna diária no jornal O Dia, no Rio de Janeiro. Foi ali que nasceu o apelido que acabaria se tornando a sua marca registrada, o Homem Bomba. De repente, aquele colunista que quase ninguém notava passou a revelar uma informação explosiva atrás da outra sobre o mundo dos famosos. Aí eu eu trabalhei no Yahoo, no Dia, no UOL, no Metrópolis. E todas as exigências foram. As únicas exigências. Eu quero que a coluna tenha o nome de Léo Dias. Tá. Então, o que eu não podia fazer no Extra, eu passei a exigir. A coluna tem que se chamar Léo Dias, tá? Qual coluna? Coluna Léo Dias. Metrópolis foi o maior parceiro, né, nessa movimentação toda, porque muita gente ainda atrela o seu nome ao Metrópolis, né? Muito recente. A força, é. Mas eu acho que o Dia foi muito bom. Tá. O Dia eu pude ser muito era a maior audiência do jornal. Mas a consolidação acontece mesmo no TV Fama, da Rede TV, onde finalmente se transforma em um repórter de celebridades conhecido em todo o país. O que significa? Por que essa frase assim hoje? Loucura, né? Agora, mais uma palavra, né? Ia cobrir um pouquinho mais, mas a camisa é curta, né, cara? Existe um detalhe que revela bem o tamanho que Léo já havia alcançado por volta de 2014. Aguinaldo Silva criou na novela Império, da Globo, um personagem claramente inspirado nele. Pense nisso. Você sabe que se tornou uma referência cultural quando a Globo, emissora que historicamente nem sempre tratou bem esse tipo de imprensa, transforma você em um personagem de uma novela das 9. Para esse jornalista, verdade é o que menos importa. Adoro meu veneno. Ele vive atrás de escândalos e fofocas dos ricos e famosos. Suas matérias podem arruinar uma vida. Descubra tudo sobre Cláudio Bolgar. Só os segredos. De preferência, os mais cabeludos. Me aguarde, querido. Me aguarde. Repare na força simbólica daquele momento. Não foi Léo quem pediu para virar personagem, foi o próprio mercado, representado por um dos maiores autores de novelas do país, reconhecendo que seu nome já tinha peso suficiente para servir de inspiração à ficção. Isso vai além da fama. É uma validação que só acontece quando alguém deixa de ser apenas um jornalista trabalhando e se transforma num tipo social facilmente reconhecido pelo público. A partir daí, sua carreira ganhou outra velocidade. Programas de fofoca da época, principalmente o Fofocalizando do SBT, passam a incorporá-lo como presença constante, trocando farpas ao vivo e comentando notícias quentes no instante em que elas surgiam. É nesse período que se fortalece outra característica que definiria o restante da sua trajetória: a disposição para comprar briga diante das câmeras, fosse com uma celebridade ou até mesmo com um colega de bancada. Entre 2013 e 2015, Léo Dias deixou definitivamente
definitivamente de ser apenas mais um colunista de fofoca e se tornou um nome impossível de ignorar naquele meio. Sempre que a separação de algum casal famoso vazava, como Grazi Massafera e Cauã Raymond, Débora Nascimento e José Loreto, entre outros, o seu nome aparecia junto, assinando o furo antes mesmo de qualquer outro veículo confirmar a história. E é exatamente aqui que essa trajetória deixa de ser apenas sobre carreira e passa a falar de poder real, o poder de destruir uma reputação, de expor segredos e de fazer o Brasil inteiro parar para comentar a vida de uma única pessoa. Em 2019 veio o livro Furacão Anitta, uma biografia não autorizada, repleta de detalhes íntimos que provocou uma enorme polêmica envolvendo uma amiga próxima, processo judicial e até áudios vazados. Léo deixou claro que possuía acesso privilegiado e coragem para publicar aquilo que ninguém mais publicava, mesmo quando o preço era o fim de amizades. Mas o auge desse poder e também seu momento mais delicado chegaria em 2022 com o caso Clara Castanho. A atriz, que na época tinha 21 anos, havia sido vítima de estupro, engravidado e decidido, de maneira sigilosa e dentro de seu direito, entregar o bebê para adoção. Léo publicou a história revelando todos os detalhes, inclusive a origem daquela gravidez. A repercussão foi imediata e brutal. Depois da divulgação da carta de Clara, o colunista Léo Dias, do site Metrópolis, publicou um texto detalhando o caso. A doutora Faida diz que tanto Léo Dias como Antônia Fontenelle podem responder por difamação. Clara virou alvo de uma onda de julgamentos e acabou sendo obrigada a expor o próprio trauma em uma carta aberta para explicar a sua decisão. Léo apagou a coluna e pediu desculpas. Anos mais tarde, reconheceu publicamente, abre aspas, não havia nenhuma mentira na notícia, mas eu extrapolei. Segundo o próprio jornalista, esse se tornou um dos maiores arrependimentos de toda a sua carreira. Porque não havia nenhuma mentira na notícia, é importante citar, mas eu extrapolei a verdade. Eu extrapolei porque era uma coisa que estava em segredo do Ministério Público, sim, entendeu? E envolvia uma menor, tudo isso. Tudo isso. E aí, foi um momento de muita crise na minha vida, uma enorme crise, mas que o Metrópolis não me abandonou. Não largou minha mão e eu continuei empregado. Foi uma questão que, se eu tivesse ficado desempregado, eu acho que ali seria o fim da minha carreira. Eu guardei essas informações por meses, mas eu exagerei. Porque as pessoas não estão preparadas para toda a verdade do mundo. E eu invadi demais a privacidade dela. E vale a pena, Léo, dar uma notícia sem ter 100% da confirmação? Não. Hoje eu entendi que não. Hoje não, né? Já há bastante tempo. E veja o que isso revela, mesmo quando comete um erro, e um erro grave, capaz de gerar processo e provocar um debate nacional sobre revitimização e os limites do jornalismo de celebridades, Léo permanece no jogo, continua relevante com programa na televisão, portal ativo, canal no YouTube. Isso também é poder, a capacidade de sobreviver ao próprio erro diante do público. E o caso da Clara Castanho não foi o único. Com o passar dos anos, Léo acumulou uma longa lista de polêmicas que juntas ajudam a entender como ele utiliza esse poder. Em 2017, por exemplo, publicou que Danielle Vinitz teria mentido sobre uma gravidez para furar a fila no check-in de um aeroporto. A atriz o xingou publicamente, o marido dela chegou a ameaçar quebrar os seus dentes e a disputa acabou na justiça. Eu escrevi uma bobagem. Ela furou fila. A Danielle Vinitz vive furando fila. Ela furou mais uma fila. Só que ela falou que estava grávida. Ela vem dar aquele ataque. Ela viveu e cresceu na TV Globo com um corpo. Ela não mostrou talento algum. Aí dizendo que falta amor no meu coração. Ninguém aguenta a Danielle. A Danielle é insuportável. Então é o seguinte, eu não vou mais aceitar desaforo. Com Sônia Abrão, outra grande referência do fofocalismo brasileiro, Léo chegou a disputar ao vivo uma entrevista com a cantora Gretchen. A briga de bastidores acabou revelando como funciona o mercado dos furos por baixo dos panos, quem consegue chegar primeiro e quem acusa o concorrente de ter roubado sua pauta. A Gretchen, ela foi capa de uma revista lá no Rio de Janeiro, o título era "O bumbum caiu, mas o cachê subiu". Que é isso? Quem escreveu isso? É a Veja Rio. Ela não gostou da capa, me ligou no sábado. Léo, ligação de vídeo. Léo, me ajuda. Eu falei, claro, Gretchen, o que você precisa? Queria falar no Fofocalizando, ao vivo. Podemos? Eu falei, claro. Deixa eu ligar pro meu diretor.
liguei pro Esquilo, ok, marcado. Falei, Gretchen, 3h da tarde a gente vai te ligar, ok? Ok. Comecei o programa, falei, daqui a pouco, Gretchen ao vivo de Mônaco, aqui no Vou Focalizando. Primeiro, vamos um VT pra entender a situação. O VT durava 2 minutos. Nesses 2 minutos, a produção da Sônia ligou e derrubou a nossa ligação. E aí ficou um derruba aqui, derruba ali, derruba aqui, derruba ali, porque aí eles ligavam, aí a Gretchen atendia. Aí a gente ligava, aí a Gretchen atendia. Ficou nisso. E eu não conseguia conectar com a Gretchen. Quer dizer... E ela falou lá na Sônia Abrão? E aí, depois de 5 minutos, ela entrou ao vivo na Sônia Abrão e eu vendido aqui. Cadê a Gretchen? Cadê a Gretchen? Assim, eu já tinha combinado com a Gretchen. Pra que isso? Pra que essa ânsia? Ela tem 2 horas no ar. Ela podia esperar a Gretchen acabar de falar comigo e ligar pra Gretchen. Cada uma dessas polêmicas isoladamente poderia ter encerrado a carreira de qualquer outro jornalista. Processos, desgastes de imagem e disputas de poder com colegas de emissora. No caso de Léo, porém, elas se acumularam como capítulos de uma mesma história e, em vez de derrubá-lo, reforçaram a imagem de alguém que está sempre no centro dos acontecimentos. E se existe alguma dúvida sobre o tamanho que esse poder alcançou, basta olhar para o que aconteceu agora, em 2026. Léo e seu portal publicaram uma série de reportagens acusando o então presidente da CBF, Samir Chaoud, de utilizar recursos da entidade para custear viagens e hospedagens de mulheres durante a Copa do Mundo. Segundo o jornalista, funcionários teriam sido demitidos após o vazamento das informações. Ele também afirmou ter sofrido pressões e tentativas de intimidação para interromper as publicações, mas respondeu publicamente que não recuaria. Ele assumiu a CBF há mais de um ano, há 1 ano e 1 mês. E desde então, muitas viagens vêm sendo pagas pela Confederação Brasileira de Futebol a amigos, a familiares e a amantes. Meu Deus! No plural, amantes. Não é uma só, tem mais de 2. Temos a confirmação que Samir Chaoud levou para Doha, no Catar, uma amante. A gente vai mostrar daqui a pouco a foto dela, o nome dela. Com tudo pago pela Confederação Brasileira de Futebol. Pense na dimensão disso. Um jornalista, conhecido pela cobertura de celebridades, hoje possui poder de fogo suficiente para ameaçar a estabilidade da cúpula do futebol brasileiro. Já não se trata apenas de descobrir quem traiu quem. Agora entram em cena denúncias de corrupção, recursos públicos e cargos importantes em risco. Atualmente, o império de Léo Dias tem nome e estrutura. O Portal Léo Dias, um dos sites de fofocas mais acessados do Brasil. O canal Léo Dias TV no YouTube, a presença fixa no Melhor da Tarde da Band, centenas de milhares de seguidores engajados no Instagram e o grupo Léo Dias de Comunicação, empresa que já emprega dezenas de profissionais. Ele está presente ao mesmo tempo na televisão aberta, no YouTube, em seu portal e nas redes sociais. Uma atuação transmídia completa, algo raro, já que a maioria dos jornalistas e celebridades costuma ficar presa a um único canal. Léo não. Ele consegue pautar simultaneamente o X, programas concorrentes e até sites que não pertencem a ele. Afinal, quando publica uma bomba, todo mundo precisa repercutir. E é justamente esse acúmulo de poder que explica a cena apresentada no começo. Não foi apenas um jornalista indignado porque sua repórter havia sido maltratada. Foi uma demonstração ao vivo de sua capacidade de transformar qualquer atrito em um espetáculo nacional, mantendo sempre o controle da narrativa. Ele já fez isso com Anitta, fez também com Daniele Vinitz, em uma briga que terminou até com ameaças de agressão por parte do marido dela, e repetiu com Cariúcha, que chorou durante um podcast após ser confrontada por ele sobre cortes supostamente editados de maneira seletiva pelo Fofocalizando. Poucos dias depois, os dois fizeram as pazes no próprio programa, novamente ao vivo, com pedidos de desculpas e emoção dos dois lados. A gente tem que acertar a nossa treta aí, hein? Não tem mais treta nenhuma, pelo amor de Deus. O programa não seria esse sucesso todo sem a sua originalidade, sem a sua verdade e sem o fato de termos uma representante realmente popular, ao vivo, todo dia, às 3h30 da tarde, falando o que pensa, sem a menor censura, na segunda maior emissora desse país. E eu primeiramente, eu queria como eu já te pedi desculpas lá no camarim, devido àquele assunto que realmente eu errei, porque quando eu erro eu peço desculpas, e o programa também não seria nada sem essa nossa conexão. Fez o mesmo com Deolane Bezerra ao declarar publicamente que se arrependia de ter ajudado a torná-la famosa. A fala rendeu uma resposta debochada da influenciadora nas redes sociais, embora a troca nunca tenha evoluído para um confronto direto entre os dois. É que a Deolane
as irmãs da Deolane, a Deolane, os filhos da Deolane, a mãe da Deolane. Ai, solta o anjo, desgraça! Você já se arrependeu de ter dado palco para quem realmente não merecia, Léo? Eu me arrependo de ter dado muita fama pra Deolane. Fez isso também décadas atrás com Lívia Andrade, em uma briga de bastidores tão pesada, cara a cara, no camarim de um programa que os dois ficaram 6 anos sem se falar. A reconciliação só aconteceu em 2025, durante uma entrevista no próprio Melhor da Tarde. E eu saí em defesa da Sasha e da Xuxa. O programa deveria expor assim, essas briguinhas até determinado momento. Quando chama Xuxa e Sasha de certas palavras, que o autor dessas palavras não aparece, que só aparece a curtida, nós deveríamos nos privar. A gente está expondo ali Xuxa e Sasha, com palavras pesadas sobre ela. Não, a gente não. Quem está expondo... O programa está expondo, amor. O programa retrata aqui tudo que sai na imprensa, tudo que sai na mídia. Amor, não é imprensa, isso é internet. Isso é opinião de um internauta. A treta mesmo rolou no camarim. Era uma época muito pesada do Fofocalizando, que não retrata mais o Fofocalizando de hoje, que é outro clima. É outro clima mesmo. Eu só voltei porque tava esse clima. Eu só queria falar que eu sinto muito que a Lívia até hoje não fale comigo direito. Eu gosto muito da Lívia. Ela me ajudou muito em vários grandes momentos difíceis na minha vida. A Lívia briga por motivos... A Lívia é aquela que é uma besteira que ela vai brigar por você. Repare no padrão. Em quase todos esses casos, é Léo quem dita o tom da história. É ele quem escolhe o momento de atacar, de pedir desculpas e de retomar uma relação. Ele compra a briga, mas também transforma as pazes em espetáculo público, fazendo com que cada reconciliação se torne um novo conteúdo. Esse domínio da narrativa, do início ao fim, passando pelo conflito, pela exposição, pelo pedido de desculpas e pelo reencontro, é mais do que qualquer furo isolado, é o seu verdadeiro ativo. Nenhum outro colunista de celebridade do país consegue transformar tantas etapas de uma mesma polêmica em capítulos de audiência sem perder relevância pelo caminho. E foi exatamente esse padrão que voltou a aparecer recentemente durante a polêmica envolvendo Virgínia Fonseca. Uma repórter do portal Léo Dias tentou abordar a influenciadora na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, enquanto ela estava acompanhada de Vini Júnior e dos filhos. Segundo Léo, Virgínia ignorou tanto a jornalista quanto sua equipe e um dos seguranças teria empurrado a profissional para afastá-la. Não tem como você estar no Rio e o Léo Dias não vir atrás de você, Vi. Fala um pouquinho com a gente. Virgínia, amigo, não encosta em mim, cara. Virgínia! Indignado, Léo usou o espaço do Melhor da Tarde na Band para detonar a influenciadora ao vivo. Essa não é a Virgínia que a gente conhece, afirmou. E em seguida disparou: não esqueça de onde você veio, Virgínia. Para ele, o dinheiro não havia transformado tanto a influenciadora, mas o poder estaria subindo a cabeça dela. Léo ainda sugeriu que Virgínia estaria agindo daquela maneira, abre aspas, por causa de macho, em referência a Vini Júnior. Ô, Virgínia, você vai mudar com a gente por causa de Vini? Você vai esquecer de tudo que nós fizemos por você? E fizemos juntos. Quando Vini vai destratar ou vai ignorar uma repórter que estava lá o dia inteiro para falar com você, não esqueça de onde você veio, Virgínia. Sabe o que me assusta mesmo? Essa mudança de comportamento por causa de macho. E criticou a decisão de colocar os filhos em um voo comercial acompanhados das babás, enquanto ela e o jogador retornariam de outra forma. Por fim, acusou a equipe da influenciadora de truculência e afirmou que o verdadeiro problema dela agora seria uma crescente ambição por poder. Vamos falar um português claro? Carla, vamos lá, desculpa te interromper. Vamos falar um português claro? Ela outro dia assinou com uma marca de joias lá fora e nenhum portal queria postar. Aí ela liga pra gente, pedindo pra gente ver se a gente posta. Tô mentindo? Ok, pediu pra ver se a gente podia postar esse acordo que ela fez, essa assinatura de contrato. Fomos lá nós e postamos ela fechando contrato com a marca de joias lá, que nenhum portal queria postar. E por que nós postamos? Porque somos parceiros. E assim nós entendemos que isso é uma parceria. Claro. Agora, a parceria rolou desse lado. E do outro lado não? Então, aí, quando você fala que ela não tem obrigação nenhuma de falar, aí eu discordo. Porque depois que a gente postou aquilo, ela tem obrigação sim de falar. Mas existe algo curioso em toda essa história. Léo Dias construiu parte dessa reputação sendo brutalmente sincero sobre as próprias fragilidades. Ele fala abertamente sobre a dependência química que enfrenta desde a adolescência, além das recaídas, internações e do tratamento contínuo que ainda mantém.
Segundo ele, essa exposição é necessária porque cobra transparência das celebridades e, ao mesmo tempo, deseja servir de exemplo para quem enfrenta o problema de frente. É um contraste poderoso. O homem que revela os segredos da vida alheia também expõe, sem qualquer filtro, as próprias cicatrizes. E eu precisei me internar. E nesse dia, eu me despeço do SBT. Me despeço e falo assim, eu vou me internar, eu vou me cuidar. E eu falo isso chorando. Às 4 horas da tarde, na televisão da família brasileira. A galera assim parou, o pessoal cuspiu. Posso uma coisa? Nesse dia a gente bateu a Globo. A gente deu 12 pontos. Acho que eu ia falar 12 pontos à tarde? À tarde, 4 horas da tarde. É muita gente. Eu saí de lá, tentei desligar o telefone, porque o telefone parava. Aí o telefone não para de tocar. Chamada de vídeo. Eu falei, não vou atender, gente. Eu só chorava. Cheguei em casa chorando. Não, foram muitas vezes. Não, nós falando de tentativa de tratamento. Não. Muitas vezes. Ah, é? Mas o seu era o quê? Era tudo. Tudo. Remédio, droga, remédio pra dormir, droga. Mas isso não te atrapalhava pro trabalho? Trabalhava tudo. E às vezes era visível, sabe? E talvez seja justamente essa combinação, o acesso privilegiado aos bastidores das celebridades, a coragem ou a falta de limites para publicar o que ninguém mais publica e a disposição de se expor tanto quanto expõe os outros, que explique como Léo Dias alcançou tamanho poder. No fim das contas, o episódio na praia envolvendo a equipe de Virgínia não foi um caso isolado, foi apenas mais uma demonstração de que hoje, quando Léo Dias decide revelar algo sobre alguém, o Brasil inteiro para ouvir. E gostando ou não do seu estilo, é impossível negar. Esse é um nível de influência que pouquíssimas pessoas da imprensa brasileira conseguiram conquistar. E talvez essa seja a grande reflexão dessa história. Se Léo Dias realmente decidir virar sua máquina de influência contra Virgínia, ele pode causar um estrago enorme em sua imagem. Afinal, são anos acumulando fontes, informações e audiência para pautar o país inteiro. Para a influenciadora, portanto, talvez seja mais inteligente manter essa amizade, ou no mínimo, evitar transformá-lo em inimigo. Porque nesse jogo, não importa apenas quem tem mais seguidores, mas quem controla a narrativa. E quando o assunto é controlar narrativas, poucas pessoas no Brasil são tão poderosas quanto Léo Dias. É quase como vender a alma ao diabo. Quando você se torna íntimo demais de Léo Dias, passa a participar de um acordo silencioso. Enquanto os dois lados cumprem sua parte, a amizade permanece. Mas se alguém falha, rompe essa confiança ou decide enfrentá-lo, Léo cobra a dívida. E geralmente cobra com juros.